E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui com esse vídeo para mostrar para vocês uma ferramenta que eu já uso há bastante tempo e que eu acho que pode ser muito útil para você que quer fazer uma odontologia um pouco mais segura, tanto para você quanto para o seu paciente. Hoje a gente está vendo cada vez mais a necessidade de alertar as pessoas para o fato de que um tratamento odontológico ele precisa ser bem conduzido tecnicamente, é verdade. Você precisa é, buscar conhecimento para que você faça o seu tratamento, a sua proposta de tratamento para o seu paciente de maneira mais correta possível, mas sem se esquecer da base de tudo, que é o periodonto, não é? Eu tenho visto assim muitos casos de reabilitação com lentes de contato, ou às vezes casos de movimentações ortodônticas, ou mesmo de reabilitações de pacientes que eles têm uma doença, né? Essa doença se chama periodontite. E é preciso saber identificar esses problemas para que você possa, de uma maneira segura, propor depois o tratamento que você quiser para o seu paciente. Então, a verdade é que antes de pensar em qualquer coisa, você precisa saber como é que está a base disso. E a base disso se chama periodonto, né? E a gente precisa entender que para que a gente possa estabelecer um diagnóstico periodontal, é preciso que a gente faça um exame chamado periograma. E aí, quando a gente fala de periograma, muita gente pula nas alturas, porque lembra de uma periodontia da faculdade em que foi meio traumática, por A, B ou C motivos, né? Mas eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, uma ferramenta muito legal e gratuita, né? Você vai aqui nesse site, ó, periodontalchartonline.com/pt, né? Você clica nesse negócio e vai aparecer para você essa tela, tá vendo, ó? Então vai vir aqui ROM, manual, download, descalibração e por fim vai. Aqui você pode escolher a linguagem, o idioma que você está querendo fazer isso. No nosso caso aqui é um português, né? É, e aí você vai lá. Então aqui você vai colocar, ó, primeiro, vou colocar aqui, né, o nome do paciente. Então é bem tranquilo isso aqui, né? Martins, aqui o Rodrigo, por exemplo. Aqui a data, hoje é 20 de fevereiro de 2024. A minha data de nascimento, 5/5/1976. Aí eu vou dizer se esse é um exame inicial, não é? Se é uma reavaliação que eu estou fazendo do paciente. No caso, eu vou colocar aqui exame inicial, ok? E eu vou colocar aqui o nome do profissional que está fazendo isso. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Dr. Rodrigo Martins. Ok. Então tá. Aí olha só o que acontece. Nesse programa, nesse software que é online, eu vou conseguir então fazer toda a avaliação periodontal do meu paciente, tá vendo? Ó? É bem interessante. Então veja o que acontece. Nessa primeira parte aqui da minha tabela, vai se referir a vestibular, olha só, vestibular dos dentes superiores. Aqui a palatina dos dentes superiores. E aqui embaixo vai ser a lingual dos dentes inferiores e a vestibular dos dentes inferiores. Então veja, eu vou ter um periograma tanto para vestibular, palatina dos superiores e vestibular e palatina dos inferiores. E aí é bem tranquilo da gente fazer isso, né? Por exemplo, profundidade de sondagem, ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que o paciente não tem o dente 18. Então eu vou dar dois cliques aqui, ó. Dois cliques em cima desse número, ó, não tem o dente 18, não tem o dente 28, um clique só, desculpa. Ele não vai ter o dente 38 e não vai ter o dente 48, certo? Bom, aí vamos supor que no 17 eu vou começar a fazer a sondagem, né? Então ele vai sempre da distal, ó, do paciente, da distal do dente, e centro do dente e mesial, sempre 3 pontos. Então eu vou pegar, porque esse paciente tem 3 milímetros de sondagem, aperto a tecla Tab, tem 2 milímetros de sondagem e 3 milímetros de sondagem, tá normal. Aí eu vou aqui dizer que tem 3, 2, 3, perdão, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 3,
2, 1. E aí eu vou colocando, eu ensino para minha secretária isso, ela faz tranquilamente, né? E aí, à medida que você vai colocando as profundidades de sondagem, ó, ele já vai te dando aqui um mapa, né? Uma imagem muito interessante para que você possa até visualmente enxergar onde que o paciente tem mais perda óssea ou não, né? E aí você vê que até 3 milímetros a gente considera isso normal, tá vendo? Mas 4 milímetros ele já coloca automaticamente um número vermelhinho para dizer que passou do limite de normalidade, né? Então ele vai te chamar a atenção disso. Então vamos supor que esse paciente agora, ele tem uma profundidade de sondagem aqui na distal do 14 de 9, de 10 e de 5, né? Então olha só o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Então ele vinha com uma quantidade normal de inserção, aqui perdeu um pouquinho de inserção e agora ele tem uma grande perda óssea nessa área na vestibular, tá vendo? Então você já vai tendo um periograma muito interessante aqui para você visualizar seus pacientes, né? E aí também você pode colocar aqui a margem da gengiva, né? Então se a margem tiver ok, é 0 mesmo, continua com 0, 0. Aqui vamos supor que ele tenha tido uma retração gengival de 3, então você vai colocar menos 3. Olha lá como a gengiva já respondeu lá, né, no gráfico, né? Aqui estava normal a retração, não tinha retração, aqui não tinha retração, não tinha retração. Aqui eu vou colocar que ele teve menos 1, porque tinha 1 milímetro de retração. Aqui eu vou colocar menos 2. Aqui eu vou colocar menos 1. Aqui eu vou dizer que ele estava com menos 5. Aqui eu vou dizer que ele estava com menos 6. E aqui ele estava com menos 3. Bom, então percebe aqui, ó, que na vestibular desse dente eu já tenho uma perda de inserção bastante significativa, né? Avaliando aqui da junção cimento-esmalte até o fundo da minha bolsa, eu vou ter 16 milímetros de perda de inserção. Tá vendo? Né? Aqui tem 8 milímetros de perda, né? E assim por diante. Então, eu já consigo mostrar para o meu paciente, inclusive, que essa região aqui, ela tá bem ruinzinha, né? Tá vendo? Aí eu posso também fazer o quê? Posso corar o meu paciente, fazer o índice de placa. Eu vou dizer assim, por exemplo, aqui corou, aqui não. Aqui corou, aqui, tá vendo? Ó? Então eu vou colocando quais foram as faces dos meus dentes que foram sendo coradas e automaticamente ele já vai produzindo aqui embaixo, ó, a porcentagem de placa que você tem. Já vai te dando a média geral de profundidade de sondagem que ele tem, a média do nível de inserção que o paciente tem, tá vendo? Você pode também dizer aqui no programinha, ó, aonde que houve sangramento à sondagem, e ele já vai alterando isso aqui também, ó. Olha lá, ó, sangramento à sondagem, 4% dos sítios, tá vendo? Aqui, se no 17 teve uma furca classe 1, você clica uma vez. Se foi classe 2, você clica 2 vezes. E se foi classe 3, você clica 3 vezes. Ele já vai aparecer aqui, tá vendo? Ó, uma furca envolvida. Se esse dente, por exemplo, for um implante, basta você clicar aqui que ele vai te mostrar que é um implante, ó, tá vendo? E também se o paciente teve mobilidade. Nesse caso aqui, eu vou dizer que ele tem mobilidade 3, vamos supor, né? Então, com isso, olha só que interessante o gráfico que isso dá para você, né? Então, se você colocar agora isso e preencher esse periograma em todas as extensões dele, você vai ter um documento muito completo, não é? Inclusive, aqui tem como você pode usar esse periograma, tudo bonitinho, não é? E aí, agora, basta que você coloque aqui imprimir. Ele vai te dar essa parte para você imprimir, você imprime configura a página direitinho, né? E imprime isso direitinho e você já vai estar com o exame pronto. Aí vamos supor que eu vou reavaliar meu paciente, eu coloco em outra data, coloco em vez de ser exame inicial, eu coloco reavaliação, e aí eu vejo depois, comparando os dois periogramas, se houve melhora ou não das minhas profundidades sondagens, enfim, se o paciente ele melhorou ou não. O que é importante você saber aqui é que para a gente fazer um diagnóstico da periodontite, a gente precisa desses dados, né? O diagnóstico da periodontite, ele depende do periograma,
certo? Eu vou definir estágio e grau da periodontite através de dados relativos ao periograma. E aí, com isso, eu chego no diagnóstico. Se o paciente é estágio 1, 2, 3 ou 4, se é grau A, B ou C. E aí sim eu estabeleço prognóstico e aí eu faço um plano de tratamento. Essas são fases que a gente não pode pular. Né? Eu vejo muita gente tratando de problemas sem fazer um diagnóstico, sem definir um prognóstico, e aí estabelece um plano de tratamento aleatório. Né? Então, assim, se eu posso dar um bom conselho para você é sonde os seus pacientes, veja se ele tem algum sinal de bolsa periodontal, algum sinal de periodontite. Se você não souber fazer essa classificação direitinho ou fazer esse diagnóstico, encaminhe isso para um periodontista, porque é sempre bom você tratar os seus pacientes, seja com reabilitação, seja com orto, seja com cirurgia, sempre que ele tiver numa condição de simbiose, né, e não de desbiose, de biofilme desbiótico no caso, ok? É isso aí. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, me fala que a gente pode depois marcar para conversar, tá bem? Abraço, tchau, tchau.